Estamos mais uma aula aqui dos Novos Titãs, tá? E antes de iniciar essa gravação... Oi? Tá frio aí, Jean? Não, tá gostosinho. É porque eu levantei mó cedo. Eu tava tendo reunião de orientação, então eu tava aqui desde as 6:30 da manhã. Eu tava com o GitHub aberto. Aí eu voltei assim pra tela do Meet e vi ele assim, eu mandei uma mensagem pra ele, meu Deus, já não tava preparada pra te ver assim. Nossa, todo home office, velho. Todo home office. Tá certo. Então, antes de vocês chegarem aqui, eu e a Liliane, e aí foi bem interessante a gente ter começado essa pauta, porque é um dos assuntos de hoje que nós vamos tratar, porque a gente vai ter mudança dentro da associação. E a gente estava conversando sobre insegurança, tá? Insegurança quando a gente sente insegurança no sentido assim estrutural, financeiro e esse tipo de coisa, tá? Então, vou trazer aqui a minha experiência, tá? Vou compartilhar a minha. Se alguém quiser falar da dele, tudo bem, mas eu vou falar da minha aqui, né? Até porque a gente está dentro de uma gravação. Se alguém quiser também, mesmo assim, compartilhar alguma experiência dele e depois pedir para recortar da gravação, é só avisar também, tá bom, gente? A gente não precisa colocar tudo que é dito aqui online, não. Então, assim, eu estava conversando com a Liliane e eu trabalhei em uma empresa, né, com um tempo como CLT, né? Então, assim, eu tinha lá dentro da empresa uma alta performance, um bom retorno do time, um reconhecimento do time mesmo, pessoas que trabalham. Porque é melhor do que você estar numa posição que alguém chegou e te deu aquele poder, é quando você está numa posição de liderança pelo reconhecimento do time. Isso não tem preço, tá? Porque é uma coisa natural, você não ganhou aquele cargo, você foi reconhecido pelo olhar dos outros àquela posição, tá? Então, assim, eu estava numa posição muito boa nesse sentido, com uma performance altíssima dentro da empresa, e o pessoal me mandou embora, tá? O pessoal me mandou embora, né? Tive uma reunião, a reunião eu acho que foi bem tenso, né? Tipo assim, eu estava no hospital com meu filho com pneumonia, eu entrei pra reunião e eles me mandaram embora, entendeu? Então, o fundo era assim, o hospital, esse tipo de coisa. E eu tava comentando com a Liliana, eu vendo algumas notícias no LinkedIn, algumas pessoas postando sobre situações muito parecidas com a minha, né? Que eles, olha, entrei, tinha uma reunião para daqui 30 minutos, nem imaginava, com alta performance, e eu fui dispensado. E a pessoa sentindo a insegurança de estar sem emprego, né? Novamente, depois que estava um tempo empregada, a pessoa tem aquela insegurança do emprego. E eu tava comentando com a Liliane o quanto, quando eu tava trabalhando nesse CLT, né, quando eu trabalho nesses negócios full time assim, eu abandono a Nix, tá? Eu fico na associação, mas eu abandono a Nix, eu deixo o time tocando a Nix e eu só assino um documento, dou uma orientação ou outra, mais um consultor ali, mas eu não me envolvo no dia a dia da Nix, né, da minha empresa. Então, por quê? A outra empresa me contratou lá como CLT 8 horas por dia, não dava tempo, tá? Então eu só fazia ali o trabalho de contrato, as licitações que a gente já participou e ganhou, que a gente trabalha com o terceiro setor e órgãos do governo. Então eu só assinava as coisas ali e deixava o time tocando, tá? E depois de 1 ano e meio, essa empresa me mandou embora, assim. E eu fiquei pensando, nossa, ainda bem que eu tenho a Nix, entendeu? Porque eu simplesmente só saí de lá e voltei pra Nix. Eu não trabalhava na Nix, fazia talvez uns 10, 15 minutos por dia. Agora eu voltei a fazer 6 horas, 8 horas de trabalho na Nix novamente. Então eu tinha a segurança que era a minha própria empresa, tá? Ali dentro dos itens. Então reativei assim, né? Movimentei mais a empresa, inclusive foi feito mais contratações, não sei o que, esse tipo de coisa. E eu fiquei pensando assim, como essas coisas é tão difícil, né? Eu falei assim, olha, imagina a pessoa tá trabalhando lá como CLT no lugar, então isso aqui é uma preocupação que eu tenho com o meu time aqui também, né? Quase todo mês a gente faz uma reunião para eu dizer qual o nível de estabilidade que o time tem que esperar da Nix, no atual momento que estamos, né? Então a última reunião que a gente teve com o time, eu falei assim, gente, tá todo mundo estável até o fim do ano, tá? Não tem por que o time se preocupar até o fim do ano, desde que a gente faça as entregas, obviamente. Tô considerando que todo mundo vai trabalhar, que todo mundo vai entregar, entendeu? Vai fazer, vai continuar melhorando, melhoria contínua nesse ritmo que nós estamos. Nós só interrompemos devido ao cenário mundial, interrompemos. A gente queria ter mais 2 contratações esse ano. Nós interrompemos a necessidade dessas 2 contratações até a gente ver o que as coisas vão acontecer. Mas ninguém está instável. Então eu sempre chamo o time para conversar disso. Por quê? Por conta da insegurança que fica na nossa cabeça. E se eu for mandado embora, e se eu não sei o que, e tal, entendeu? Eu estava conversando com um colega meu que estava trabalhando,
e tá trabalhando, ele tá numa empresa fixa, certo, lá, e olha para você ver, a empresa não gerou nenhuma ameaça para ele, apenas o projeto que ele está para finalizar, mas não gerou nenhuma ameaça para ele assim disso. Porém, ele, só um minuto, uma reunião. Tá bom. O carro tá aberto, você vai precisar pegar coisa no carro? Não, a gente vai pro mercado. Ah, então tá bom. Então, então voltando. Aí ele tava assim, com esse cenário todo que a gente vê de notícias, não sei o que, ele tava se sentindo tão inseguro nas coisas dele, que ele começou a procurar um outro emprego. Ele tá procurando um outro emprego, porque ele tá se sentindo inseguro onde ele tá, né? Então, olha a coisa doida, né? O que você pode falar? Ele tá se sentindo inseguro porque o projeto que ele está terminando, entendeu? Então ele está com receio de ser mandado embora quando esse projeto finalizar, e aí ele está procurando outra coisa, está dando atenção a outros trabalhos, a outras coisas. Mas como é que você fala para ele para não fazer isso? Como é que você fala para ele, olha, cara, por que você não dedica na sua empresa? Porque se eles não estão falando nada sobre isso, possivelmente eles não vão dispensar. Só que se você ficar olhando demais as coisas de fora, possivelmente eles vão te dispensar, porque você não vai ter tempo para eles. Entendeu? Você vai começar a fazer, pegar freela, pegar não sei o que, pegar um monte de coisa, e não vai ter tempo para eles vão achar que sua performance está caindo, e encerrando o projeto realmente vai encerrar com ele. Só que eu não posso falar isso, porque é ele que está no cenário dele, ele que está no contexto dele, ele que tem que entender lá. Agora, por exemplo, talvez ele está num cenário de ameaça. Como é que ele não procura um novo emprego se ele realmente pode perder o emprego dele, acaba lá e ele fica na insegurança? É muito complexo. E eu estava falando com a Liliane que normalmente quando a gente tem que cortar custo ou não sei o que, a gente corta sempre o pessoal de maior nível, tá? Normalmente nós cortamos o maior nível, tá? Por quê? Primeiro porque dentro de uma empresa, principalmente a contratação via CLT ou algum tipo de contrato mais fixo assim, nós não podemos reduzir o valor, tá? Não pode reduzir o valor. Se você é um contratado no modelo PJ, você pode negociar com o PJ, porque o PJ também não é seu exclusivo, uma redução no custo, porque é um trabalho de fornecimento de serviço. Agora, quando você é CLT ou algum contrato específico, você não pode reduzir o valor. Tá? Então, se você está num cenário ruim, você tem que cortar. E por que você corta o pessoal de maior posição? Sempre aqueles mais sênior, mais não sei o que, o pessoal mais não sei o que, tal. Porque normalmente essas pessoas não são elas que trazem a lucratividade para a empresa. O custo delas são extremamente altos. Muito alto. Quem traz maior retorno na empresa é aquela pessoa que ainda não é sênior, não está nesse nível. Ela está disposta a trabalhar, disposta a aprender. E muitas vezes aquilo que ela sabe, ela pode não saber tudo igual o sênior, mas aquilo que ela sabe gera um lucro muito alto. Né? Então, assim, você dispensa pessoa do porte mais alto, até para evitar dispensar muitas pessoas pequenas. Porque, por exemplo, a pessoa que está numa posição mais alta na hierarquia, está recebendo um salário lá, para você dispensar outras pessoas que é nível júnior e pleno, por exemplo, dentro da empresa, você vai ter que dispensar 2 ou 3. É melhor você dispensar 1. Entendeu? Pegar aquela pessoa que está ali como pleno e não sei o que, e subir ela num valor de porque tá vendo? Eu não posso reduzir o salário daquela pessoa, mas eu posso subir um pleno com um salário um pouquinho maior, mas menor do que aquele. Entende? Então, no jogo da coisa é isso. Então, assim, é muito importante quando você vai subindo a nível de sênior na área de TI, tá? Porque vocês podem considerar, tá? Assim, gente, um aumento aí de R$800, 600 no mínimo, dá 600, R$800 por ano na área de TI, tá? Por ano, tá? Como? Esse primeiro ano que vocês estão começando aqui nos Titãs, vocês vão receber a bolsa. Ano que vem, vocês podem considerar o dobro do valor dessa bolsa como um trabalho seus na área de TI, seja fazendo freela, seja alguma coisa. Daqui 3 anos, no mínimo, vocês vão estar ganhando uns 2,5. Tá? No mínimo. Tá? E isso vai. Tá? Você entra ali mais ou menos numa coisa mais estável, assim, que aí já é mais difícil de ir aumentando, quando você está na faixa dos 5K. Tá? Aí você tem que ir mais coisas específicas e não sei o que. Até lá, gente, é ano após ano, aumentando assim, ó, 50% a 70%. Se você vai estudando, considerando que você está estudando e tudo mais. E assim, aí eu falo muito para vocês, à medida que vocês forem subindo em posições na área de tecnologia ou forem envolver a tecnologia dentro das coisas que vocês fazem, um alerta, não consumam o valor todo do que vocês ganham. Tá? Aprendam a separar uma parte desse valor para poder resguardar vocês em uma situação como essa,
tá? Num CLT, você tem ali fundo de garantia, não sei o que, e tal, e todas essas coisas, mas você não sabe como é que vai estar o cenário para você conseguir a mesma posição com o mesmo valor, entende? Então, assim, guarda uma grana, tá? Então, assim, nunca consuma realmente mais do que vocês ganham, tá? Principalmente quando vocês for... Óbvio que no início você tem que manter, você tem que ter o básico, tá? Tem um valor que você tem talvez na sua cabeça, olha, esse valor mínimo eu preciso para poder manter o meu básico, tá? Então, acima disso aqui, eu tenho também o meu lazer. Coloco o lazer no básico, tá, gente? O lazer, lazer não é supérfluo, não. Precisa de ter o lazer. Então, coloco o lazer ali, uma parte de lazer dentro do básico também. Então, você vai estar ali. Acima disso aqui, uma parte você tem que guardar, tá? Olha, beleza. Olha, eu preciso de ganhar R$ 1.500 por mês. Tô chutando mesmo. Preciso ganhar R$ 1.500 por mês. Então, assim... Se eu estou ganhando 1.800, estou ganhando 1.800, esses R$300, sempre esses R$300, 50% eu vou guardar, tá? Então 150 eu vou guardar, os outros 150 eu vou para ter uma vida ainda um pouco mais tranquila, fazer umas coisas mais divertidas, mas daquele dinheiro acima, guarda, tá? Vai lá no fundo de investimento no banco que você tem, coloca no CDB que é zero risco, coloca o seu dinheirinho lá para poder ir guardando. De preferência, se você tem medo de ficar gastando o dinheiro à torta direito, porque você não consegue controlar, coloca naquele CDB que você não pode tirar o dinheiro durante 6 meses, entendeu? Então você coloca nesses locais assim e façam isso, tá? Então é um conselho assim. E aí eu fico vendo as pessoas no LinkedIn perdendo seus empregos e muitas vezes elas estão desesperadas porque, por exemplo, elas estão ganhando ali o valor de, tô chutando, R$8.000. Aí quando elas são dispensadas, ela recebe o fundo de garantia, se ela tiver CLT, um fundo de garantia e o seguro-desemprego. Só que o seguro-desemprego vai ter um limite, não sei se é 3.500. Então uma pessoa que está ganhando 8.000 vai ganhar 3.500 no seguro-desemprego. É um choque. Se a pessoa está consumindo 100% dos 8.000 dela para poder manter o estilo de vida, cuidar da vida, das famílias e não sei o que dela, cair 5.000, gente, é horrível, tá? Beleza, Liliane, tudo bem. Então, é horrível isso, entendeu? Então, ela entra numa sensação de insegurança muito grande e o risco de um endividamento é muito alto, tá? Quando a gente gasta pouco ou a gente consome pouco, a gente vai mantendo dentro daquilo que a gente pode consumir, mas quando a gente vai aumentando o nosso salário, a gente vai criando outras coisas. Faz um plano de saúde, vai lá e faz outras coisas, a gente vai lá e compra um plano de telefone melhor, você entendeu? Você vai fazendo umas contas a mais, você vai colocando para ter uma melhor qualidade de vida. E aí quando é cortado, você sofre um impacto muito grande, tá? Então, eu vou dizer para vocês assim, gente, tenham isso como referência. Não quer dizer que vocês tenham qualidade de vida, mas não esqueçam da medida da suficiência, tá? Medida da suficiência. Então, assim, a minha suficiência é isso, eu tô feliz com isso, tô fazendo atividades de lazer, tô tendo o meu básico, não sei o que. Por que eu vou comprar mais isso? Por que eu vou ter esse consumo mais para isso? Eu tenho real necessidade disso? Então, é a medida da suficiência, tá? Guarde aquilo ali aquele dinheiro ali, vai guardando para um momento assim. Não quer dizer que vocês não têm que viver, é isso que eu tô falando. Guarda o dinheiro para você fazer uma viagem que você sempre quis fazer e não pôde, entendeu? Vai guardando aquela viagem, aquela experiência que você gostaria de vivenciar, que você não pôde, algo que realmente pode te trazer um crescimento de espírito, uma paz. Nossa, olha aqui onde eu tô, onde eu consegui viajar, que eu queria conhecer e tudo mais, tá? E não sair comprando no consumismo coisa. Então, assim, não esqueça disso, tá? Por que eu tô dizendo isso também? A situação da minha família no passado bem distante, tá? Já passando por algumas dificuldades, mas no passado bem distante, né? Principalmente a minha mãe, era assim, né? Pais, né? Deixavam de comer para dar pros filhos, tá? Então era isso. E então assim, olha, carne era um bife por dia, olha lá. Entendeu? Então se você quiser comer bife agora, à noite vai ser só um macarrão no molho de tomate, tá? Então era assim. Então essa história ficou lá atrás, tá? Essa história ficou lá atrás. Então quando a gente vai, e ficou muito lá atrás, e quando esses anos vão se passando, muitas vezes a gente esquece, tá? Muitas vezes é o relato que vocês me trazem aqui que me relembra de alguns momentos desse que eu já passei. Mas nós esquecemos, então a gente entra num negócio de consumo. Não estou dizendo que a gente não tem, de novo, que vocês não possam aproveitar a vida, não é isso, tá? Mas a gente vai entrando num ponto de consumo que quando eu já tive alguns baques assim, gente, foi muito pesado, tá? Porque eu aumentei muito o consumo
nas coisas que tinha que fazer. E quando cortou de uma vez, eu tinha que fazer aquele corte assim, de 80% de tudo que eu estava fazendo, tá? Então, assim, é difícil você cortar. Aumentar é fácil. Ganhar um dinheirinho a mais, você colocar uma coisa no seu lazer, nas suas coisas, é fácil. Mas na hora que você tem que cortar, dá uma coisa. E se você não tiver cabeça, você acaba entrando em dívida de cartão de crédito, de não sei o que, você se embola tudo, tá? Então, então eu só tô dizendo pra vocês isso, tá? Não deixa à medida que vocês forem crescendo essa evolução. E falando ainda dessa estabilidade, eu recebi um e-mail da Letícia, onde ela estava falando sobre alguns trabalhos que ela está tendo que fazer para se estruturar, para estar presente aqui dentro dos Titãs também. E assim, o e-mail dela trouxe boas reflexões sobre a associação. Deixa eu explicar para vocês por que nós temos essa bolsa de estudos. No passado, quando eu montei aqui na Associação Ação Social Técnica, perto da minha casa, eu montei uma turma presencialmente, antes da pandemia, presencialmente para dar aula igual eu estou dando para vocês aqui, presencialmente. Os alunos todos, praticamente todos, abandonavam o curso porque tinham que fazer bico, tinham que pegar um trabalho, tinham que fazer não sei o que, tinham que abandonar, porque tem que sustentar. Eu vou fazer o curso, eu vou colocar comida. Não tem jeito, entendeu? Eu tenho que comprar comida, eu tenho que comprar as coisas. Então, assim, as pessoas começaram a abandonar. Então, assim, tinha mentes muito boas, pessoas muito inteligentes que abandonaram o curso porque tinham que fazer bico, entendeu? Eu falei, cara, isso não funciona. Não tem jeito. Como é que a gente vai virar a coisa? Essa pessoa é muito boa, mas a pessoa vai sair do programa aqui porque ela tem que sustentar a casa. Então, foi quando, primeiramente, antes de abrir até a associação, eu perguntei para eles ali se eu poderia, de alguma forma, dar uma bolsa de estudo para os alunos, tá? Dar uma bolsa, dar um dinheiro para os alunos. E aí, lá nessa associação não era possível. O motivo de não ser possível era porque não estava no regulamento deles isso, então eles não poderiam doar dinheiro para os alunos, tá? Aí veio a pandemia, né? Veio a pandemia, o pessoal ficou remoto, aí desapareceu, tá, gente? Quando veio a pandemia, desapareceu. Aí o que eu fiz? Eu peguei ali os 2 alunos que estavam tendo melhor desempenho, mas ainda com essas dificuldades, e falei assim, cara, vou dar um dinheiro para eles do meu bolso, tá? E ambos estão na área, dentro daquele programa que eu fiz informal assim mesmo, ambos estão na área de tecnologia. Um é contratado na Nix, foi um dos primeiros a ser contratado na Nix, assim, dos Titãs, né? Eu chamei, já foi os primórdios dos Titãs. E o outro, quando eu tive contato com ele de novo, ele estava fazendo eletrônica, alguma coisa assim, ou de programação no Senai, sabe? Então ele já estava, assim, pegou a carreira de tecnologia também. Eu vi que isso então funcionou. Olha, eles estavam com receio de abandonar o curso, essas coisas, mas quando eles receberam uma bolsa, eles ficaram dentro do programa. Foi aí que nós formalizamos, teve outros fatos pessoais que aconteceram aqui para essa associação ser formalizada, tá? Outras energias que circularam aqui dentro para que isso aqui fosse criado. E aí veio os primeiros investimentos de pessoas que doaram para o programa, tá? Para a gente poder ter os primeiros Titãs já bolsistas aqui, tá bom? Dentro dele. E funcionou super bem, porque as pessoas ficaram mais fiéis ao programa, tá? Então, assim, quando a Letícia me reportou esse e-mail falando sobre esses negócios dos horários dela e essas coisas, como ela estava se organizando, me remeteu a esses cenários dos meus alunos que abandonaram o programa. Olha, quando a gente criou a associação e quando a gente dá a bolsa, o objetivo da bolsa é fidelizar vocês aqui, sabe? Que isso aqui possa realmente melhorar para vocês, que vocês possam conseguir um emprego com uma habilidade nova, seja na área de tecnologia ou não, mas com essa habilidade em qualquer empresa. Você vai trabalhar no escritório, você sabe programação, você vai automatizar o escritório inteiro, mesmo que seja uma coisa lá dentro do escritório, entende? Então, programação não é você somente ser desenvolvedor, mas a gente veio com essa proposta e aí nós colocamos esse requisito de que a pessoa precisa de entrar dentro do programa, fazer esse ICI, HTML, essas coisas que vocês fizeram, e fazer os 10 primeiros exercícios, tá? E aí ganhar a bolsa. Só que eu tô vendo que assim, isso tá um cenário distante, tá? Vocês estão olhando para esses 10 exercícios e concluir isso como uma coisa longa. E por que está longo? Nas experiências anteriores, os alunos já entravam com a bolsa. Então, eles concluíam os primeiros 10 exercícios muito rápido, porque eles têm que fazer numa velocidade muito rápida, porque eles têm que movimentar cards a cada 2 dias.
Então, aquele card que você coloca ali para desenvolvimento, o card é muito mais robusto que aqueles, tá? Aquele card que está em desenvolvimento, em 2 dias ele tem que mover para code review. Em 2 dias, pá, ele tem que mover. Se ele não mover, é falta. Se você tiver 6 faltas no mês, você já é suspenso da bolsa. Então, a galera fazia demandas. No mês, a pessoa entregava no mínimo 5 a 6 exercícios no mês, tá? Então, assim, eu pensei... Então, quando veio com esse cenário, a gente foi conversar, falou, olha, em 1 mês e meio do programa, 2 meses do programa, a pessoa vai ter chegado nos 10 exercícios. A gente vai saber que a pessoa realmente tem interesse de continuar no programa. Só que, sem a bolsa, como é que vocês vão dedicar 4 horas por dia? Entende? Então, lógico que vocês não vão chegar a 10 exercícios rápidos, porque vocês não têm a bolsa. Entende? Então, nós resolvemos, para gerar uma maior estabilidade para vocês, mudar essa regra. Tá? Não vai entrar a parte de teste automatizado. Teste automatizado só vai entrar quando vocês receberem a bolsa, porque teria uma outra tecnologia para vocês aprenderem aí que seria de teste automatizado, que ia gerar mais complexidade para vocês aprenderem, tá? No item. Então isso não vai entrar e nós vamos reduzir para 5 exercícios, tá? Então, agora vocês acabaram o HTML, estão colocando o doc, a gente está com dificuldade no doc ainda por essa questão do Windows, esse tipo de coisa, senão já dava para ter começado os exercícios, tá? A gente tem que ver como a gente vai resolver isso aí ainda. Mas uma vez que vocês façam os 5 primeiros exercícios, que o exercício vai envolver front-end e back-end, entrega no GitHub por request, tá? São exercícios, não é quantidade de card, tem um exercício mesmo, uma tarefa. E essa tarefa vai virar 2 cards, tá? Então, são 5 exercícios, são 10 cards. Por que são 2 tarefas distintas? Para vocês movimentarem mais rápido. E a gente homologar coisa mais rápido, receber feedback mais rápido. Senão poderia ser um card só, tá? Movimentando isso, então vai ser 5. É exercício assim, olha. Cria um formulário que você receba o valor A e B e calcule a soma dos 2. É isso. Você vai fazer um formulário de HTML que recebe os 2 valores, faz o cálculo e exibe os dados. Então, você vai ter um trabalho que é fazer o formulário em HTML, igual vocês viram ali, que fizeram Linktree, não sei o que, vocês vão fazer a formatação, e depois vocês vão fazer o cálculo no back-end. Pega os valores que veio do formulário, faz a soma e manda o resultado. É isso. E exibe o resultado lá na tela do usuário. Tá? Então, uma vez fazendo os 5 exercícios, a gente já vai liberar a bolsa para vocês. Tá? Então, nós fizemos essa redução para que isso ficasse mais próximo de vocês aí para poder alcançar essa bolsa e vocês continuarem dentro do programa. Beleza? Então, isso aí era um item que eu queria, porque a gente não pode deixar a essência nossa é o que? A bolsa é para fidelizar vocês, não é para vocês saírem. Tá? Então, se a bolsa for muito longe, vocês não vão conseguir chegar até ela e vai acabar abandonando o programa, tá? Devido às dificuldades do dia a dia. Tudo normal, não tem nada de errado nisso, tá? A gente vai ter vida dificuldade. Agora, se a gente coloca um retorno de 5 exercícios, é possível, é garantido, uma vez que você entregar os 5 exercícios, os 5 exercícios ocorrer, for entregue, a bolsa sua já está certa. Entendeu? Para dentro do programa, tá? Então, isso gera para vocês uma possibilidade de falar assim, não, vamos concluir isso aqui. E os exercícios são muito parecidos, tá, gente? Vai ter dificuldade no primeiro, mas os outros 4, ele repete o primeiro. Tá? Ele repete o primeiro só colocando campos a mais, uma lógica um pouco diferente, mas ele repete. Tá? Ele repete a estrutura dos anteriores. Então, é isso. Queria saber se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa, se querem compartilhar alguma coisa. Nada? Tranquilo? Não, eu ia falar. Tá. Eu tava apertando aqui. Acho que quando eu procurei foi muito nesse intuito mesmo, tipo, de demonstrar uma preocupação, porque, tipo, o curso tem sido muito importante, assim, pra mim, as coisas que eu tenho aprendido e, enfim, que nunca imaginei que, sei lá, tipo, fosse aprender e até essa questão de interesse, né? Porque é uma coisa que realmente, tipo, eu tô achando interessante e gostando de fazer. E aí, só que as demandas da vida, assim, tipo, vai soterrando. Uhum. E aí a gente começa a colocar as prioridades, né? Às vezes Eu perdi o áudio dela, Jean. Você tá ouvindo ela? Aí, enfim, tipo, Agora vem. eu acho muito... Tá travando? Assim, agora deu uma travada. Eu perdi o seu áudio um tempo. Eu não sei se o Jean tava te ouvindo. Parou em que parte?
Aí você falou assim sobre as coisas da É, vida, vem soterrando a gente. Rapidinho. sim, é. Peraí que travou aqui também a tela, mas eu acho que o áudio tá de boa, Sim, agora tô te ouvindo de boa. tá? Mas a imagem tá travada? Tá travada. Aham. Pra mim também. Ah, enfim. E é muito disso, né? Porque, tipo, inclusive com relação ao lugar que surgiu a oportunidade de retomar, é um lugar que eu já trabalhei, é um lugar que eu gosto. E só que, tipo, ia me limitar em vários sentidos, por exemplo, questão, minha prioridade agora é estudar e desenvolver, tipo, todas as coisas que eu já tenho, que eu comecei, eu quero concluir, sabe? Tipo, quero passar por esse caminho que tem agregado muito assim na minha vida, tanto tipo da graduação e também o curso, né? E aí, tipo, eu fiquei muito nessa situação assim, agora, o que que eu faço, né? Porque, tipo, é... enfim, são muitas questões, assim, né? Então, e parecia muito distante mesmo, justamente essa sensação, não por quantidade em si, mas pela limitação do tempo, assim, né? Uhum. Tipo, que eu podia ali me dedicar. No domingo mesmo eu tava falando com o Jean, eu tava voltando tipo de um freelance, era tipo 11 da noite, assim, super longe, assim, sabe? E no outro dia tinha prova, e eu pensando, nossa, tem atividade que eu preciso fazer também, do Docker que tá tipo travado. E aí, enfim, é, que bom que vocês conversaram, tipo, entenderam essa questão, assim, é, realmente faz muita diferença, assim, né? Porque, tipo, eu fico feliz em poder continuar, assim, em não virar uma situação que, sei lá, tipo, evadir de uma coisa que eu tô gostando, assim, tipo, de vivenciar e aprender, sabe? Uhum. E a gente tem gostado muito da equipe também, ficou muito feliz tipo, com relação à entrada da Liliane, sabe? A gente vê que você fazia ali o melhor que podia, tipo, com relação a entender as nossas demandas e fazer com que a gente conseguisse progredir, assim, né? E faz muita diferença agora, tipo, ter uma outra pessoa pra dar um apoio, assim, né? Sim. E aí, então, tipo, o dia que você não pôde vir, ela veio, ajudou a gente com as nossas questões. A gente fez algumas observações também sobre, enfim, atividades que já passaram. Então, tipo, é legal também, por exemplo, eu ver o desenvolvimento do Jean, tipo, e reconsiderar, tipo, coisas que, por exemplo, Ih, travou de novo. Travou aí, Jean. poder ter esse tempo, assim, travou. Agora voltou. Quando você tava falando do Jean. Ah, tá. Então, enfim, tipo, ver o desenvolvimento assim do Jean e considerar coisas que eu já fiz e a gente vai trocando e aprendendo junto. E é bom poder viver isso, sabe? Tipo, e não ter tantas preocupações no sentido, tipo, hoje eu vou ter tempo pra isso, sabe? Tipo, hoje eu vou conseguir me dedicar a isso, sabe? Então, tipo, enfim. Eu agradeço demais o seu compartilhamento, o seu e-mail que você mandou, tá? Esse compartilhamento, essa visão é isso, assim. Tem uma coisa, pessoal, que é assim: ninguém sabe o que vocês estão passando. E por máximo que você tenta explicar em palavras ou alguma coisa, ninguém sabe, tá? É vocês que estão sentindo na pele. É o chinelo seu esfolado de caminhada, a sua caminhada. Não tem como ninguém saber o que vocês passam. Não tem jeito, tá? Mas a gente precisa de expressar isso de alguma forma. E quando você expressou isso de uma forma ali, muito coerente também, tá, Letícia? Assim, você expressou isso, trouxe para nós uma visão que nós não estávamos tendo, tá? Então, isso é muito importante, tá? Então, vocês compartilharem visões do dia a dia de vocês e como está sendo, e como estão sendo as coisas, esse negócio, permite a gente pensar assim, exatamente esse ponto, tá? Conseguimos pensar exatamente esse ponto do que podemos fazer ou não. E a gente viu que poderia reduzir isso, tá? Reduzir o tempo para entrega desses exercícios para que isso não ficasse uma coisa tão distante. De antemão, o que eu digo para vocês é o seguinte: entre várias coisas que forem surgir para vocês e oportunidades que podem surgir durante o processo que vocês estão aqui no Titãs, seja na área de tecnologia ou não, tá? Eu digo para vocês assim: gente, quando receber a bolsa, terminem o programa. Façam o possível para terminar o programa, tá? Todos que terminaram o programa
todos que terminaram estão trabalhando na área. Se tornou uma oportunidade. Tá? Todos. Tá? Teve gente que concluiu, mas não quis procurar trabalhos ou coisas na área. Não quis. Tá? Por conta da rotina do dia a dia, outras atividades que estava fazendo e não teve, então assim, não chegou aí para o mercado de trabalho. Teve gente que aconteceu isso, tá? Aconteceu isso com 2 pessoas, tá? Já concluíram o programa, concluíram mesmo, tá? Passaram 14 pessoas, concluíram o programa 9, 2 não quiseram, todos os outros que quiseram estão na área de tecnologia de alguma forma, tá? Então estão trabalhando com desenvolvimento, estão trabalhando com isso. Então assim, tem, sabe? E aí assim, é legal porque assim, quando eu digo concluir o programa, porque você vai ter uma nova habilidade. E ela vai assim, te ajudar muito em qualquer trabalho que vocês forem fazer, mesmo que não seja de tecnologia. Ou se o trabalho que você estiver, você deixar de ter aquele trabalho, você tem uma nova habilidade que você pode se candidatar a vagas, que você pode pegar emprego, que você pode fazer isso, tá? Então, dentro da possibilidade mesmo, se puder fazer um esforço para continuar no programa, façam, tá? Para poder realmente concluir ele nesses 6 meses aí, tá bom? Então é isso, tá? Que eu queria passar para vocês. Mas obviamente, gente, é aquele ponto, negócio muito distante, não tem como vocês fazerem 4 horas por dia, uma velocidade rápida, se a bolsa não chegar, tá? Então também tem que entender esse outro lado, que é o nosso lado daqui, que a gente reduziu para 5, tá? Atividades. Então era isso. Então, uma vez que vocês começarem as atividades ali, os exercícios, tá? Os 5 exercícios são igual o exercício de prova, tá? Mas não é uma prova, tá? Você vai colocar os itens e vão nos passando isso. Porque, assim, outra coisa que nós não podemos fazer, que não pode ocorrer, na hora que você chegar no exercício, pela sua ansiedade de querer, isso não pode, isso também não funciona, porque senão você perde a bolsa e já era. Por exemplo, se também for muito longe, for muito exigente a entrega dos 10 exercícios, o que a pessoa vai fazer para conseguir a bolsa rápido? Vai usar uma inteligência artificial. E lembra que eu falei com vocês que eu preciso que vocês peguem a habilidade nesses 6 meses? Se você usa a inteligência artificial para pegar a bolsa, quando você entrar lá se você entrasse no 11º exercício, o 11º exercício é muito complexo. Tá? Bem mais complexo. Então você vai ter dificuldade de movimentar os cards, já que você usou a inteligência artificial, porque você não construiu a ideia na cabeça, né, a lógica na cabeça. Então aquilo que era para ser simples, que era só uma cópia do exercício 10 para o exercício 11, tá? Mas agora com mais complexidade no exercício 11, a inteligência artificial não vai conseguir resolver para você sozinho, as tarefas não vão se movimentar e você corre o risco de perder a bolsa. Tá? Então o ideal é que vocês façam isso mesmo. Então isso tem que ser uma coisa factível. Olha, eu tenho que chegar aqui, já vamos fazer 5 exercícios, esse tipo de coisa e começar, tá? Então, assim, a gente chegou até a discutir da possibilidade, quando a pessoa pegar o primeiro exercício, ela conseguir receber uma bolsa parcial, tá? Mas a gente viu que não era viável nesse momento, que seria o seguinte, em vez de você receber a bolsa integral, você vai receber R$150 por mês, entendeu? Você vai receber 150 quando você começar o primeiro exercício. Concluir os 5, fazendo o seu tempo. Quando você concluir os 5 exercícios, você ganharia a bolsa já, o valor total da bolsa com a dedicação de 4 horas, tá? 4 horas que a gente fala é isso, tá, gente? Dependendo, se você conseguir fazer as coisas em 2 horas, fazer as coisas em 3 horas, você fez em 2 horas, 3 horas. O negócio é movimentar cards a cada 2 dias. Entendeu? Não é necessariamente fazer 4 horas por dia, é movimentar cards a cada 2 dias, o card tem que mover. É como se você estivesse dando 8 horas para cada card. 8 horas é o suficiente para você ver aquela vídeo da playlist ali, fazer o exercício dela e tal. Entendeu? 8 horas é possível. Então, esse é o cálculo que nós fazemos aqui. Tá bom? Então é isso. Eu fiquei sabendo, a Liliane me reportou que vocês estavam tendo dificuldades para poder rodar o Docker e carregar ele no navegador. Certo? Por exemplo, vocês colocavam os comandos para rodar o script, o negócio do Docker lá, mas aquele script que eu passei não estava funcionando, alguma coisa assim. Parece que na conversa que vocês tiveram no sábado. Não. Tipo, o que eu tava falando é que eu tinha que fazer o teste, né? Será que eu não expliquei direito? Que eu tenho que fazer aquele teste. Isso. Você colocou o código? Porque, tipo, até então não dava pra saber se ele tá rodando. Aí essa
Mas aí aquele código que eu copiei lá para colocar no arquivo Docker Compose YAML, você chegou a colocar? Então, eu fui fazer isso ontem no VS Code. Eu identifiquei um erro, assim. Não sei se é um erro. Tipo, que pegando as coisas que já foram feitas, eu só encontrei um readme. E aí eu fiquei assim, mas eu tenho tantos exercícios e um readme só. Tipo, será que é porque eu fui apagando e fazendo no mesmo local? Isso faz sentido? Aí eu Não. tive essa. Só se você tiver em um branch errado. Você trocou de branch, você tá no branch errado. Porque o seu branch main tá cheio de arquivo, a gente viu lá no GitHub. Eu fui fazendo em Branch mesmo, alguns. Mas é um repositório novo no GitHub ou mesmo do HTML e CSS? Eu fui pegar o arquivo do próprio computador, tipo as coisas que foram feitas, aquela pasta, para abrir no VS Code. Uhum. E aí, tipo, só que aparece, por exemplo, vou tentar explicar. É, a gente abre HTML, index.html e o CSS. Isso. E aí eu tive dificuldade, eu fiquei pensando assim, fiquei um tempão, por exemplo, revi a aula que você explicou sobre, aí eu falei, tá, isso realmente não é complexo, porque eu vou ter que abrir o Docker aqui junto com HTML e CSS, só que eu vou abrir em readme, entendi isso? Só que eu não soube exatamente porque só apareceu um readme, como eu vou abrir um readme com HTML e CSS e colocar o Docker ali junto, sabe? Eu tive dificuldade em abrir novamente essa pasta. Entender, tipo, se tava certo ter só um readme ou se deveria ter outros. Não deveria ter outros, não. É assim, Ah, tá. o admin lá, ele é um auxiliar, é um documento que você cria para poder dar instruções para o desenvolvedor que for chegar depois. Ou para quem for revisar o seu código. Ah, isso aqui é da playlist tal, eu estudei isso aqui, tal. Vai estar lá nesse readme lá escrito. O Docker, o index, o CSS, o readme ou aquele arquivo YAML, YML, a gente chama de YAML, do Docker, dockercomposer.yaml, são arquivos, tá? E cada um desses arquivos vão ser lidos por um software diferente, de certa forma, né? Então, vão ser lidos. Então, por exemplo, esse arquivo do Docker Composer YAML vai ser lido pelo Docker. É para o Docker saber o que eu tenho que montar. Que tipo de serviço eu tenho que carregar. Ali é uma listagem, é como quase uma receitinha de bolo. Ó, você vai carregar o PHP, você vai carregar isso, você vai carregar o Apache, você vai carregar ali. O README ele é um documento onde você escreve uma orientação sobre o seu projeto para uma pessoa chegar e ver o que seu projeto faz. Ah, isso aqui é um projeto que eu estou fazendo lá nos Novos Titãs. O index .html e o estilo.css e o .css são aquilo que monta a interface para você carregar no navegador, tá? Então, quando você cria um arquivo Docker Compose, não é que você está colocando Docker ali dentro, o Docker está instalado na sua máquina, tá? Ali você está colocando uma forma daquele projeto rodar dentro de um servidor. O Docker ele é uma forma de rodar. A pessoa pode escolher rodar de outro jeito, tá? Tem gente que vai rodar isso de outra forma, tá? Tem gente que vai rodar isso de outra forma. Você está colocando o Docker. Então, o que você tem que fazer ali é na raiz do projeto, né? Lá naquele vídeo eu falo assim, ó, na raiz do projeto, você clica lá na primeira, lá na pastinha de tudo lá. Aí eu falei, você clica no README, aperta em cima do README, porque isso é coisa do VS Code, tá? Se você clicar em cima de uma pasta, ele cria o arquivo dentro daquela pasta. Então, você tem que clicar assim, em cima de um arquivo que você quer criar um outro arquivo irmão, é coisa do VS Code. Aí, para você pedir um arquivo novo e ele criar na mesma estrutura. Tá? Então, eu clico lá no README, no meu vídeo, eu clico no README, é só para pedir um novo arquivo ali no VS Code em cima, naquele botão. Tá? Então, eu aperto o botão e escrevo o nome do meu arquivo novo, docker-composer.yaml, e colo aquele script. Tá? Uma vez colado aquele script, você vai no Docker, no seu terminal, WSL lá, você vai no seu WSL, dá um ls para ver se está tudo lá. Quer ver? Deixa eu até abrir aqui de novo para ficar mais claro. Só um minuto.
fechar aqui meu terminal aqui, ó. Tá? Então, aqui nos projetos, gente, eu sempre me perco. É aqui, ó. Deixa eu só fechar as pastinhas aqui. Por que que eu cliquei no readme aqui, tá? Para poder pedir um novo arquivo, tá? É só para ele criar como irmão, um arquivo irmão, né? Na mesma hierarquia. Porque se eu clicar aqui na pasta NVT11 e pedir um novo arquivo, olha lá, ele criou dentro da NVT11, tá vendo? Sim. Né? Então eu tô criando aqui, criei lá dentro da NVT11, aí eu tenho que arrastar para fora. Olha lá, mover. Eu tenho que fazer isso, tá? Aí para eu não ter que fazer isso, eu fechei a pastinha aqui em cima, cliquei no readme e pedi um novo arquivo porque eu queria um arquivo irmão, tá? Poderia ser qualquer um aqui fora, posso clicar até no Docker Composer aqui, ó. Clicar aqui também. Olha lá, aí ficou tudo aqui. Tá? Então, esse aqui são... Opa. Tá, então minha dúvida era essa, tipo, com relação ao readme. Tipo, se tava certo ter um só, porque eu fiquei com medo, tipo, sabe, de mexer nesse lugar e não conseguir executar, assim, sabe? Eu fiquei com esse receio. O readme, ele vem mais nesse... Então, o readme, tipo, ele é como se fosse... É a raiz mesmo, é a main que a gente vê no HTML. Não, no HTML não que a gente vê no GitHub. Isso, no GitHub. Ele Ah. orientação para quem vai chegar, é aquela primeira carinha que vai ver lá. O readme tem como você fazer várias coisas, né? Tem como você colocar uma lista de tarefas aqui. Quer ver? Deixa eu ver E se quando é eu assim. entro, abro ela, só aparece essa primeira linha, HTML e CSS. Não aparece mais nada, assim. Eu fiquei pensando se foi uma falha quando eu fui... Se foi algo, sei lá, tipo, que eu fiz errado. Ou se foi... Então é um nome que eu enviei pro GitHub também. Isso. Tá. Lá aqui, ó. Aqui, por exemplo, olha para vocês verem aqui, ó. O readme, aqui o roadmap a gente chama aquilo... O que eu vou fazer dentro desse projeto ainda, tá? Qual que é o roadmap? O que vai ainda entrar dentro desse projeto para quem chegar e ver o meu GitHub saber o que eu ainda vou estudar, o que eu ainda vou fazer. Então aqui eu coloquei aqui, ó, um checkbox aqui, ó. Tá lá, um checkbox, desse jeito aqui que escreve um checkbox, aqui é o Markdown. Então desse jeito que escreve o checkbox. Então, chave. aí eu abri ali, ó, isso aqui é uma orientação para quem vai ler o seu GitHub dentro do seu projeto. Então eu vou criar outra tarefa aqui, ó. Então, por exemplo, a outra tarefa é navegar no localhost no navegador. Tá? Que a gente colocou assim, HTTPS. Vou até colocar aqui, ó. HTTPS //. Tá? Olha lá, ó. Então, uma vez que eu rodar, eu criar o doc e rodar ele aqui, eu tenho que o localhost tem que funcionar. Então, isso aqui é para quem for chegar no seu projeto, no GitHub e ver o que você está estudando, tá? Uhum. Então, aí você pode ir marcando ele aqui. Deixa eu ver se eu colocando um X aqui. Olha lá. O X, se eu deixar marcado, colocar um X aqui, ele já marca lá, tá vendo? Também, lá dentro. Legal, a gente não tinha... Pelo menos eu não sabia dessa opção, assim. É o estilo de marcação, né? Então, esse aqui é o mesmo estilo também que a gente usa ali para escrever o nosso card, tá? É o Markdown. Então, vocês podem fazer dessa forma aqui. Então, isso aqui é uma orientação. E aqui o Docker Composer YAML, ele é como o Docker vai ler. O Docker vai ler esse arquivo aqui para saber o que você quer rodar, qual vai ser a pasta, esse tipo de coisa. E aí, uma vez que você criou esse arquivo, deixa eu abrir uma nova... Tá. CD projetos ACF HTML CSS. Então aqui, ó. Dei um aqui, ó, o LSLA. Tô aqui onde eu tenho o Docker Compose, tá vendo? Isso aqui que vocês precisam de fazer. Uma vez que você criou o arquivo Docker Compose, lá no seu terminal, no WSL2 lá, você vai até a pasta, igual eu fiz aqui, eu fui até a pasta do projeto, estou na pasta do projeto. E dei um ls-la. Essa aqui é onde eu estou salvando e vi que meu Docker Compose está aqui dentro. Tá? Uma vez com o Docker Compose aqui dentro, eu faço Docker Compose up e vejo se tudo vai funcionar.
Ah lá, aqui já mostrou que funcionou, tá? Então isso quer dizer que se eu voltar para o meu navegador aqui, colocar localhost, ih, funcionou não. Deixa eu ver o que ele está fazendo aqui. Ele coloca porque não tem um index. O index.html está aqui dentro. Ele só carrega se tiver um index HTML, tá? Ele está dentro da NVT11. Aí, ó. Tá? E se eu quisesse que carregasse alguma coisa aqui dentro? Então não importa, por exemplo, se a CSS está aberto, tem que ter o HTML. Isso, o que vai fazer ele carregar aqui é o HTML, esse index HTML, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu coloquei NVT11, ele carregou o meu index HTML que está aqui dentro, tá? Index quer dizer como se fosse entrada, tá? Sim. O arquivo de entrada. Aí eu não preciso digitar o nome do arquivo, não. Se ele não tá com o nome de index, aí eu tenho que digitar, tá? Então, olha lá, /NVT11 cadastro HTML, olha lá, ó. Que eu quero esse cadastro HTML aqui, ó, e não é index. Então, aí eu tenho que digitar o nome inteiro. Tá? Mas se eu quisesse aqui que na pasta raiz aqui tivesse um index, tá? Eu ia ter que chegar na raiz aqui, ó, e criar um index aqui também, index.html, tá? Ó, então, aqui eu vou colocar aqui HTML5, tá? Índice, e aqui eu vou colocar aqui, ó, H1, então esse aqui vai mandar para /NVT11. Agora esse aqui vai passar para NVT11 cadastro HTML. Ó, fiz aqui. Agora eu vou recarregar. Ó, eu criei na raiz. Agora está na raiz. Eu estou na raiz do projeto, não estou na pasta NVT11. Então eu quero que carregue esse arquivo aqui. Agora eu vou recarregar aqui com Ctrl R. Olha lá, ó, exercício 1 e exercício 2. Aí eu clico aqui no exercício 1, eu vou ali para aquele, olha lá, NVT11. Se eu clico no exercício 2, eu vou para a tela minha de cadastro. Viu? Aí eu posso fazer aqui um índice de todos os exercícios que eu estou fazendo, né? Então, assim, o meu index aqui do lado de fora ficou só para poder colocar. Se eu tiver uma outra pasta aqui dentro, exercício 2, exercício 3, exercício 4 e tal, aí fica tudo bem organizadinho as pastas. E eu posso fazer um índice aqui para poder navegar entre os elementos dele, para a pessoa que quem for chegar e ver meu projeto vai conseguir navegar. Beleza? Beleza, gente? A gente tá balançando a cabeça, mas tá vendo a gente, né? Não vejo. Quer ver? Agora eu vejo. Tá? Então, é aquilo. Vocês viram que eu rodei o Docker Compose Up. Você criou o arquivo lá na pasta, roda o Docker Compose Up e vê se você consegue acessar o localhost. Então, o importante é a gente saber se o WSL, você rodar dentro do WSL o Docker, na hora que você digitar localhost, se vai funcionar. Se não funcionar, não carregar aquela mensagem preta ali do Apache, né, não sei o que, se rodar aquela mensagem, mesmo que seja mensagem de erro do Apache, funcionou. Tá tudo certo. Até a mensagem de erro é certo. Tá? Agora, se falar que não encontrou a URL, se ele trocar para HTTPS, coisa do tipo, não carregar mesmo, falar que a página não foi encontrada, não foi possível conectar no servidor, essas mensagens do navegador que vocês estiverem utilizando, a gente tem que ver como habilita esse localhost no WSL no Windows, como libera o localhost no Windows. Eu não sei, tá? Eu não sei. Aqui vocês viram, é só eu colocar um arquivo, rodar Docker Compose Up no Linux e tá pronto. Agora, para vocês aí eu não sei, sinceramente, como isso vai funcionar, tá? Então é isso. Aí na hora que você colocar localhost, eu preciso saber qual o resultado que deu. Se funcionar, ótimo. Se não funcionar, manda lá nos grupos, no General lá. Avisa o pessoal que você está rodando Docker dentro do WSL.
coloca o print do comando que você digitou, mas que você não conseguiu acessar o localhost na sua máquina, tá? E se alguém tem alguma sugestão, e começar a pesquisar no Google, né? Como rodar o Docker no WSL2 e acessar via navegador a URL da página. Oi? Você tem o link para fazer aquele esquema de tentar iniciar a máquina através do Ubuntu, que aí quando for reiniciar a máquina, como eu vou plugar o meu pendrive, eu tô com um pendrive aqui que tem 8 GB, não sei se é suficiente para comportar o sistema do Ubuntu. Uhum. É sim. Você tem esse link para eu poder fazer isso aí, para deixar lá no Sim. chat? Eu vou testar isso aí, eu tava para fazer antes, mas eu vou pegar agora e vou fazer isso aí. Porque eu vi que o Windows, pelo menos, eu tô usando o Windows 11 aqui, precisa ter um pendrive de 8 GB no mínimo para instalar. Vou ver se esse vídeo aqui ajuda mesmo. Precisa fazer a gestão dos seus clientes? Use a solução como flexível de CRM da Você abre a Monday.com pasta para do gerenciar Ubuntu? todos. Como é que é? Tipo, aí pra utilizar o Felipe, tudo Ubuntu, assim, certo? pelo Já pendrive, pensou em no usar caso, essa tipo, só vai nos arquivos e inicia a partir da entrada daquele arquivo, ou tipo, quando liga o notebook já inicia automaticamente? Não, você tem que ligar o pendrive. Se você tirar o pendrive do computador, ele vai entrar no seu Windows. Se você coloca o pendrive, ele entra no Linux. Inicia normal no Linux? Isso, inicia normal. Alguns computadores já vêm com esse reconhecimento da USB como bootável. Se o seu não ligar, quando você ligar o pendrive, ele não ligar no pendrive, é porque você tem que trocar na BIOS do computador, tá? Aí a gente vai precisar de pegar o modelo do seu notebook aí, do computador que vocês estão, o modelo que ele é. E aí a gente vai ver na internet como acessa o sistema de boot dele, tá? Aí vai ter vídeo do próprio fabricante, entendeu? E aí a gente vai achar a tela específica para fazer isso. É tranquilo. Aí deixa eu colocar aqui, ó, novos titãs aqui. Chat. Vou mandar o link aqui para poder criar o boot no Windows, tá? Aí vocês criam do Linux, do Ubuntu 24.04, tá? Vou colocar também na mensagem que eu vou mandar para vocês. Tá. Esse 24.04 é a versão mais recente? Do 24.04. Não, ele não é a versão mais recente, tá? Ele não é a versão mais recente, não, porque a gente já está no ano 25, já saiu do 25 já. Só que a versão 24, ela é o que a gente chama assim, LTS, a versão estável. Eles lançam assim, ó, no Ubuntu, tá? No Ubuntu. Todos os anos pares, no caso 24, 26, 28, eles lançam a versão estável no mês 4. Versão estável é aquilo que eles já testaram várias vezes e está funcionando bem. Muito bem. Foi muito bem testado. No 24.10, ele vem com recursos de teste. Quer dizer que nem tudo está testado. É uma versão boa, mas ele colocou um monte de funcionalidade ali dentro que não está tudo testado. Tá? Então pode acontecer alguma falha, alguma coisa nesse sentido. No 25, nos números ímpares, eles pegam o que funcionou na versão anterior e colocam nesse 25.04. Tá? Aí é praticamente o último teste para entrar a versão 26.04. E no ano de 2026, no mês 4, eles vão lançar uma versão estável do projeto com aquilo que eles testaram nesses outros lançamentos entre 24 a 26. Tá? Então, por que eu peço para colocar o 24.04? Porque ele é estável. Acho que o que vocês não querem passar é ter uma instabilidade na máquina de vocês, entendeu? Já com tanta coisa para aprender, ter alguma instabilidade. Então, vocês vão pegar o 24.04, é a última versão mais estável, mais bem testado pela comunidade, com todas as falhas de segurança monitoradas, entendeu? Nada entra na 24.04 se não for bem testado. Tá bom? Então, por isso que coloca ela, tá bom?
Aí eu mandei o link lá no chat do grupo de vocês lá. E depois, na hora que eu subir a gravação desse aqui também, eu coloco pra vocês dentro do YouTube também, da gravação. Beleza? Valeu. Então tá bom. Pessoal, acho que é isso, tá? Eu também devo dar uma resposta do pendrive nesse fim de semana, tá, Jean? Aqui. Tá? Então eu testei umas coisas aqui que não funcionaram bem. Por quê? O pendrive, quando você criar, nesse link que eu te passei pra você, que você for fazer por ele, o pendrive, quando você desligar o Linux e ligar de novo, ele não vai ter mais o VS Code, por exemplo. Você entendeu? Porque toda vez que você liga o Linux, ele apaga tudo que estava nele. Tanto que você vai ter que salvar os arquivos no seu computador. Você vai salvar os arquivos no computador, está no seu computador. Mas no pendrive sempre ele vai resetar e vai deixar o Linux limpo. Toda vez que você botar, ele vai estar limpo. Aí você tem que colocar o VS Code de novo, né? Tem que achar até uma versão do VS Code que não é instalável, que ele é só o software que você dá 2 cliques e abre, mas não é instalado. Então você vai ter que ficar fazendo isso várias vezes. O que eu estou tentando fazer é que a gente chama persistir os dados. Como é que eu instalo o VS Code dentro do Linux e ele fica? Entendeu? E ele não desinstala no pendrive, tá? É o que eu estou tentando fazer aqui. É por isso que eu não liberei para vocês ainda, porque ainda do jeito que eu fiz aqui não funcionou. Aí eu tenho que resetar o pendrive de novo. Meu pendrive é de 32 GB. A minha intenção é deixar 10 GB para o sistema operacional, 10, 15 GB para o sistema operacional e 15 GB para esses softwares, que talvez você venha colocar, entendeu? Então é isso que eu estou tentando fazer nele aqui, tá bom? Aí como é que eu vou liberar isso? Como é que eu vou liberar a minha intenção para poder chegar mais rápido para vocês na hora que eu conseguir resolver? A intenção nossa é mandar um pendrive para casa de vocês vazio e ter uma gravação, um vídeo tutorial no site dos Novos Titãs mostrando como vocês vão baixar a imagem, o jeito que eu montei aqui e fazer nesse pendrive. Aí vai ter um vídeo passo a passo ensinando a fazer. Por quê? Se eu for comprar o pendrive aqui para depois mandar para vocês por correio, vai demorar. É melhor eu mandar entregar direto para vocês, na casa de vocês, o pendrive. E aí vocês só vão lá ver o tutorial que eu vou ter gravado e fazem o que está passando lá. Tá bom? Tutorial. Então é isso. Aí eu tô pendente disso. Aí com a entrada da Liliane aqui nos ajudando aqui, eu vou ter mais tempo para fazer essas outras coisas, sabe? Porque quando eu entro, eu fico resolvendo coisas da associação, assim. Ou vou ver um card, ou coisa da associação, documentação, não sei o que a gente está tirando o título de OCIP, né? E aí quando ela está entrando aqui para ajudar vocês, para movimentar o card de vocês, eu já não tenho que olhar isso. Então vai me dando mais tempo também para fazer outras coisas, para a própria associação, tá? Para ajudar nisso. Tá bom? Então é isso, pessoal. Beleza? Tá. Beleza, Edmar. Obrigada. Nada, eu que agradeço. Até mais aí. Até, tchau, tchau. Valeu, boa semana, gente. Abraço. Abraço, tchau.